Eu sou a Giovana. E eu sou a Natália. E escuta aí, Psi. Oi, Nath. Oi, Gi. Tudo bom? Tudo bem? Vamos para mais um episódio do nosso podcast. É o 7º esse? 7º. Muito bem. Bem-vindos e bem-vindas todos que estão escutando o Escuta aí, Psi. E hoje a gente vai falar sobre uso das redes sociais. Maravilhoso. Acho que é um tema extremamente contemporâneo e pertinente. Pertinente. Pensei assim da gente falando um pouco sobre mesmo posicionamento, Certo. né? Uhum. Não acho que dá pra ser um episódio de dicas para usar rede social. Não é isso, gente. Não, nem estratégias de marketing dentro da... Não, esquece isso. Né? Nem sei fazer isso. Pois é. Por isso que Você você sabe tá um pouco. Por isso que você tá aqui no Avocado. Por isso que eu contratei alguém para fazer isso para mim. Eu sei um pouco, mas assim, acho que até isso é interessante da gente conversar daqui a pouco, né? Sobre, não de dica, mas assim, o espaço que a rede social acaba ocupando na vida das pessoas, o impacto que tem sobre a saúde mental das pessoas. Mas enfim, né? Não vamos nos adiantar. Tá. Acho que a primeira pergunta, assim, básica. Preciso ter uma rede social? Não. Não. Eu também acho que não. Eu acho que não. Eu acho que dá para sobreviver muito bem sem rede social. E eu acho que para você ter uma rede social, você precisa saber muito bem o que você quer através da rede social. Perfeito. Então, eu vou reformular também minha pergunta. Esse episódio todo está focado na rede social profissional, Isso. tá? Não quer dizer, né? A pergunta que sempre faziam lá atrás, hoje eu percebo que está até diminuindo, que é, preciso ter uma rede social profissional e pessoal... Dividir, né? Separada, exatamente. Eu acho que houve muita evolução lá no começo, acho que era um pouco mais assim. E uma coisa assim, o uso da rede social, ela vai se modificando, né? Com o passar do tempo. Inclusive, o que funciona mais no momento que não funciona e tudo mais. Mas assim, o tempo todo aqui a gente vai estar falando do psicólogo posicionado na rede social. Perfeito. Não estamos falando da Natália CPF, da Giovana CPF. A gente vai falar da Natália e da Giovana CRP. Então, mesmo que seja... que nem o da Nath é um bom exemplo, inclusive, né, Nath? Que a sua rede social está direcionada hoje para a produção de conteúdo profissional. Isso. Mas até o nome da sua rede social... É pessoal. É pessoal, porque é a sua rede pessoal. Sim. Então, a Natália não precisava ir lá e criar um perfil do zero. Natália, orientação profissional. Exato. Isso. Então, assim, mas mesmo que esteja dentro da rede pessoal... Tudo que a Natália postar referente à psicologia precisa estar enquadrado num dado posicionamento. Enquadrado é péssimo, né? Já vão bater. Mas, assim, precisa, assim... Não, obedecer, sim, a certos critérios, alguns códigos de conduta que são básicos para a gente estar posicionado dentro de uma rede social. E eu acho que, Gi, essa condição ética, né? Ela acontece não só nas redes sociais. Eu acho que a rede social traz uma maior exposição e por isso a gente precisa tomar um certo cuidado, né? Para não ter nenhuma gafe ética, mas isso pode acontecer em contextos diversos sem ser a rede social. Então, isso é super importante ser dito. É que ali você tá exposto, né? Todo mundo tá vendo. E eu tenho muito medo porque é uma terra que parece que vale tudo, né? Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado do que pode e o que não pode. Né? E aí, Nath, essa questão, né, do que eu coloquei da evolução da rede social através dos tempos. Então, eu tinha colocado aqui, constante mudança sobre o que é relevante. E aí, eu acho que mora um perigozinho. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, no Instagram, que é a rede hoje que a maior parte das pessoas usa... Das pessoas não, né, gente? Porque rede... profissional é LinkedIn. Mas acaba que o Instagram tem esse lugar hoje, né? De visibilidade e tudo mais. O Instagram era uma rede social de fotos. Isso. Aí, recentemente, houve uma mudança, né? Desse propósito e ele virou uma rede social de vídeos. E não é qualquer vídeo, né? São esses vídeos curtos. Então, esses... Reels, por exemplo, e tudo mais, que podem ser usados de diversas maneiras. Mas aí é que tá. O ponto é, houve uma mudança da rede social, e aí eu que sou psicóloga e tô na rede social, né? Eu preciso me render o tempo todo a essas constantes mudanças? Não vou dizer nem que sim, nem que não.
Mas existem muitos modismos dentro da rede social. E o que acontece é que muitas vezes o profissional perde esse bom senso, né? De o que é adequado, eticamente falando, tá? Dentro do seu posicionamento enquanto psicólogo. E aí ele fica tentando ceder aos modismos e não reflete sobre a postura profissional. Perfeito. Vou dar um exemplo muito recente do que aconteceu, que deu maior, que inclusive o CRP se posicionou, teve uma chamada de atenção, como é que fala? Quando tem uma advertência. Advertência, né? De uma psicóloga. Tava rolando meio que umas trendezinhas do negócio de um específico, de um Reels específico, de um cara muito bombado, que não tem nada a ver com psicologia, que fez o enterro da psicóloga. Não sei se você viu esse... Não vi. Eu sou péssima. Muito engraçado. É muito engraçado. E até um monte de gente me mandou, porque eu tinha feito um post, alguma coisa sobre... Ou uma sequência de stories eu tinha feito sobre morte do psi, porque chegou um questionamento sobre isso, né? O psicólogo morreu. E aí um monte de gente começou a me mandar esse vídeo, porque era muito engraçado. Legal. Um cara qualquer falando da morte do psicólogo. Então ele chegava e falava assim, que brincadeira de mau gosto é essa? Tinha um monte de coisa pra te falar, não sei o que lá. E é muito engraçado. Foi uma psicóloga e fez um desse como se fosse o falecimento do paciente. Meu Deus. Então, assim, quando eu paro pra pensar, eu falo, cara, eu já corri o risco de fazer muita coisa errada lá dentro, me expondo da maneira como eu me exponho. Inclusive, já fiz coisas que eu me arrependo. Que eu acho que não foi tão legal assim, sabe? Tá. Então, eu não consigo apontar o dedo pra essa menina, sabe? E falar assim, nossa, que absurdo. Foi um absurdo que ela fez? Foi. Mas eu acho que entra meio que nessa cegueira. A cegueira da trend, a cegueira do conseguir like, do conseguir bastante gente, né? Essa visibilidade tremenda. E aí eu acho que é a mão no sal. Então, assim, ela se equivocou, ela foi advertida, e eu fiquei bem chateada com a nossa categoria profissional, batendo demais nela também, porque todos nós estamos sujeitos a erro. A questão é que ela errou, né? Com muita visibilidade. Isso. Ela errou com muita visibilidade. Mas assim como eu, assim como você, podemos errar e seremos advertidas, né? O CRP tem essa função, né? A função educativa. Isso. Né? Então, ela teve a possibilidade de rever a ação dela e fazer melhor numa próxima vez. Mas a rede social, ela faz mesmo com que esse negócio possa virar muito maior e que a gente perca essa noção porque estamos fazendo o que está todo mundo fazendo. Exato. Gi, esse era o meu grande medo quando eu comecei, assim, fui altamente influenciada por você, inclusive, né, e aí é por isso que eu falo pra você, qual o meu objetivo dentro das redes sociais, porque eu, enquanto psicólogo, se eu tenho o objetivo de ter likes e ser visto e ter uma carreira meio blogueiro, através da psicologia, a gente precisa adotar uma certa conduta. Tenho posso ou não posso, que aí esbarra em questões éticas, e eu tenho devo ou não devo. Isso. Né? Que aí a gente tá falando muito. de questões até, assim... Posso, mas melhor não também. Exato, de bom senso. Isso. E bom senso é um termo complicado de se discutir, porque é relativo, né? E aí eu tinha muito medo, por estar exposta, né? Medo de gafes éticas e medo principalmente da comunidade dentro a qual a gente pertence, porque eu acho crítica e punitiva e eu não consigo falar de análise de comportamento ali, porque eu tenho medo, tá? Então, assim, muito medo. Até eu me protejo, acho que com a orientação profissional, e esse é o meu objetivo, né? A questão dos cursos e de como eu quero aparecer, eu também quero ser vista por esse nicho, esse é o meu objetivo. Mas é importante a gente ter esse autoconhecimento e pensar, por que eu quero ter uma rede social e me expor ali? Primeiro ponto. Fundamental. Primeiro ponto. Porque se você sabe quais são os seus princípios e o seu objetivo, a chance de você escorregar é um pouco menor. Então, assim, eu preciso estar aqui. Isso. Né? Porque aí a gente fica realmente seduzido com a música, com a moda, porque dá audiência, né? Eu ser muito sincera, quando eu posto conteúdo de psicologia, de OP, eu tenho menos visualizações e likes do que quando eu posto vídeo dos meus filhos. Muito menos. Com meus filhos eu tenho muito mais audiência. Mas esse não é o meu objetivo. Então, algumas vezes eu posto vinculado à minha proposta de trabalho. Sei lá, eu preciso relaxar também dentro do meu trabalho. Boto lá o negócio do filho. Então, eu acho que estabelecer o objetivo é o principal,
né? Até pra você alcançar também. Fora não Exato. escorregar, que é fundamental, que você tá falando, fora não escorregar, eu também tenho mais chance de chegar onde eu quero. Perfeito. Se eu sei pra onde eu tô indo, Uhum. né? A frase lá da Alice no País das Maravilhas, que ela fala pro gato que ela tá perdida, e ele fala, mas pra onde você tá indo? Ela fala, eu não sei. Aham. E ele fala, se você não sabe pra onde você tá indo, qualquer caminho é caminho. Caminho, exatamente. Né? E nesse caso específico, qualquer caminho também pode ser um caminho de... Tem o caminho que te ajuda, que te auxilia, e pode ter o caminho que te prejudica, Uhum. né? Sim. Sim. E longe da gente dizer também que dá pra ser unanimidade, é claro que não, né? Uhum. Agora tem um ponto, assim, né? A rede social, ela tem hoje muito... A favor de quem, né? Essa coisa das visualizações, dos likes. Gente, definitivamente isso não diz respeito a nós, né? Algo muito maior. Nós somos muito peixe pequeno dentro de rede social. Uhum. Todas essas mudanças que o Instagram coloca é para eles ganharem mais grana, né? A gente não gera nada pro Instagram. Eu Sim. com 8 mil seguidores já sou ninguém, né? Uhum. Galera que tá lá com milhões de seguidores é que é o foco deles. Então, tem a ver com algo muito maior do que a gente. Mas Sim. beleza, a gente que tá lá, né? E você acabou de falar de uma coisa da audiência. Dá audiência, dá mais visualização, dá mais like. As métricas, né? Uhum. Só que aí, você também falou uma outra coisa muito importante. Que estabeleceu o objetivo. E eu sempre parto daí quando eu falo de rede social. O que você quer com a rede social? Exato. Então, assim, na semana retrasada, né, no episódio de 15 dias atrás, a gente falou sobre captação de pacientes. Inclusive, nós não entramos tanto na questão do Instagram. Da rede social. Uhum. Muita gente se forma e começa um Instagram, como há uns anos atrás. Lembra que todo mundo que se formava fazia uma página no Facebook? Lembro. Hoje o pessoal faz um perfil no Instagram. Isso. Tudo bem. Gente, não tem problema nenhum de fazer isso. Uhum. Mas não se iludam que fazer um perfil no Instagram vai fazer com que vocês captem pacientes. Uhum. A não ser que eu crie uma estratégia de produção de conteúdo, e aí tem todo um estudo por trás disso e tudo mais. Beleza. Mas assim, voltando, né, pra onde pode escorregar. Beleza, eu faço lá meu Instagram e vou nas trends e fico fazendo o que todo mundo fazendo. E dá audiência, e viraliza. E sei lá, eu tenho um perfil com 30 mil seguidores. E o meu objetivo é captar pacientes. Eu faço qualquer coisa para ter mais seguidores, para captar pacientes. Eu não acho que isso faz sentido, porque você não tem condição. Pega os 10% de 30 mil, entendeu? Porque geralmente é tudo nos 10% do Instagram. Você não tem condição de atender, né? Você não tem condição de atender 300, você não tem condição de atender 3 mil, você não tem condição de atender 30 mil. Exatamente. Então, assim, é preciso também essa sedução, né? Uhum. Pra que eu quero isso? Isso tá falando pra quem? Tá falando pra Giovana... Pro ego da Giovana, pra vaidade da Giovana. Isso tá falando pro objetivo central, que é eu sobreviver de psicologia. Uhum. Ou, o meu caso da Natália, nós duas dentro da rede social fazemos monetização, né? Isso. A Natália ainda não começou exatamente isso, mas tá nesse caminho. Mês que vem. Eita, mês que vem, galera. E eu faço monetização da minha rede. Uhum. Seja com cursos, seja com venda de produtos. Então, pra mim, ter mais gente é interessante. Então, a minha produção de conteúdo, ela precisa se voltar para agregar pessoas dentro da minha rede social com conexão, com verdade, não a qualquer custo. Uhum. Mas isso faz sentido. Agora, a maior parte das pessoas está querendo o quê com a rede social? Psicólogos que se formam e fazem um perfil. Eles querem a vitrine, eles querem a visibilidade para poder captar paciente. Uhum. Então, o que é mais interessante ali? Eu ter 10 mil pessoas ou eu ter 500 pessoas que gostam muito do que eu tô fazendo e acreditam no que eu tô fazendo ali? Sim. Gi, aí eu vou até te fazer uma pergunta. Por exemplo, quando a gente vai produzir conteúdo, eu sempre fico muito, muito atenta, porque Instagram a gente tem que escolher o que dizer. E de forma muito breve, muito sucinta. E eu tenho muita dificuldade em fazer isso. Uhum. Muita mesmo, assim. Porque eu sou uma pessoa que escreve muito, enfim. Uhum. E aí, porque a minha dificuldade é reduzir um conteúdo para ele não ser taxativo. Então, todos os pacientes acontecem isso. Então, eu sempre tenho esse cuidado de falar, pode acontecer, é uma possibilidade, né? Para não fechar de que é uma não coisa... ser taxativo, não ser generalista. taxativo, generalista. Não reduzir em passos simplórios, assim, né? 5 passos para diminuir a ansiedade. Perfeito. Isso me dá um taquicardia. E eu julgo, tá? A hora que eu vejo um negócio desse, a hora que eu vejo um negócio desse, eu penso, meu
Deus! Então, qual é o limite, assim? Como que a gente traz um conteúdo de qualidade, com pouco conteúdo, com pouca escrita, com vídeos rápidos, com vídeos curtos? Para mim, a rede social é difícil por isso. Entende? Porque se você quer trazer conteúdo de qualidade, você precisa ser muito, muito perspicaz na sua escrita para você não reduzir Eu entendi. a psicologia àquilo, mas você também não pode escrever muito, porque não é atrativo. Entende? Super. E aí eu acho que entra, Nath, muito assim na escolha que você está fazendo e no que a gente começou falando sobre ceder ou não ceder, a proposta do que é adequado ou o que bomba ou o que obedece ao algoritmo, né, dentro da rede social. Por isso que eu comecei falando que a gente não precisa, que isso tá em constante mudança, mas a gente não precisa obedecer o tempo todo essa mudança. Mais do que isso, eu tô escolhendo fazer um conteúdo na rede social, ela é uma estratégia. Se ela não atende ao que você precisa, existem outras. A gente tá aqui gravando podcast, que a gente falou que ia ser de meia hora. E a gente não tem conseguido ficar em meia hora e a gente não tá preocupada com isso. Tá. Por quê? Porque a gente escolhe, né, discorrer mais e deixar mais claro o assunto do que obedecer ao quê? Retenção de ouvintes funciona mais com 20, 30 minutos de episódio. Cara, quem não tem paciência para escutar 40 minutos, uma hora que seja, não vai escutar. Eu não vou falar para todo mundo. E na rede social é a mesma coisa. Então, assim, eu quero fazer uso de Reels. Eu vou ter que assumir que eu tenho lá, no máximo, eu não sei como é que tá hoje o Reels, eu tenho feito pouco. Aumentou, né? Antes eram 15 segundos, aí tinha de 30, agora acho que eu tenho até de 1 minuto. Enfim, até porque o Instagram transformou todos os vídeos em Reels, né? Enfim. Mas assim, se pra Natália... Desculpa. Se pra Natália, Gente, pra quem só tá ouvindo, eu quase derrubei o microfone. Se pra Natália não funciona aquele formato, a Natália vai gravar um vídeo. Tá. Porque você quer ser mais extensa. Ah, mas aí as pessoas não vão escutar. Uai, você tá produzindo um conteúdo que você acha que é importante ser aquele? Quem quiser fica, quem não quiser, tchau. É isso, porque, né, então, tem advogado que cuida, por exemplo, das minhas redes sociais. Eu não consigo e eu não quero falar em 30 segundos. Então, o que faz? Faz uma chamada. Perfeito. Né? E aí, a hora que vai para um conteúdo maior, chama pro YouTube. Aí lá tem um vídeo de 5 minutos falando, 7 minutos falando. Isso. Porque é isso que eu me senti bem fazendo. Isso. E aí, essa parte que você falou, por exemplo, que te dá taquicardia, ver conteúdo com dicas, sei lá, 5 dicas para você melhorar a sua depressão, né? Porque isso atrai. Exato. As pessoas querem uma receita de bolo. Mas o Instagram tem. O Instagram tem várias receitas de bolo. E é por isso que eu comecei falando sobre a questão do pessoal e do profissional. Que o tempo todo que a gente tá falando aqui, a gente tá falando do profissional produzindo conteúdo dentro da rede social. Então, assim, se eu sou psicóloga, eu tenho, por exemplo, os meus posts que mais bombam são os que eu dou dicas. Mas a minha dica é pra quê? Dica para preenchimento de prontuário. Ah, tudo bem, é dica pontual. para organização do consultório. Isso. Eu posso falar sobre esse tipo de dica, mas olha eu usando uma ferramenta que eu sei que dá resultado e adequando um conteúdo de forma ética para usá-la. Agora sim, é diferente de eu vou lá num tutorial, porque existem vários tutoriais de como fazer a coisa funcionar. Desde quantos stories você posta por dia, o horário, o tipo de post, tem tudo isso. Aí eu sou uma psicóloga que fala sobre depressão. Eu posso falar alguma coisa de dica para depressão dentro da minha rede social? Eu acho que até dá para fazer isso, mas a forma como eu vou fazer isso tem que ser uma forma não generalista, tem que ter o cuidado com a escrita e tudo mais. Agora, eu não tenho como... A rede social, ela não é um livro. Então, assim, se eu vou falar alguma coisa sobre depressão, né? Eu vou ter que fazer um recorte, deixar claro que aquilo é um recorte e fazer isso da maneira mais ética possível. São escolhas. Aqui no Avocado, a primeira vez que eu fui escrever, eu falei, e onde eu coloco as referências? Aí ela, que referência? Eu falei, a referência bibliográfica. Eu não tirei do nada da minha cabeça esse negócio aqui. Não, Natália, esquece a referência. Eu falei, gente, mas precisa pôr uma referência aqui. Porque a gente tá acostumado, né? Exato, com a questão mais acadêmica. E é isso. Então, eu acho que são escolhas, Nath. Eu acho que quando você pergunta assim, como que faz? Não dá pra ser assim. Não dá mesmo. Não dá pra ser... vai ter que ser escrita mais direta. Porque esse é o ponto, é o objetivo. Qual é o meu objetivo com a rede social? Então, se eu também tenho o objetivo de ser mais...
fazer uma coisa mais educativa, mais ampla, né? Eu vou ter outras estratégias. Exato. Porque por isso que é legal, por isso que eu retomei a questão do episódio de captação. Porque lá a gente falou exatamente que não é uma estratégia. Sim. Então, quando eu me posiciono profissionalmente, seja para qual objetivo for, né? Não vai ser só uma estratégia. Haja vista a gente, o que a gente está fazendo aqui? A gente grava o podcast, a gente está sendo filmada e a gente sobe esse vídeo para o YouTube. Certo. Porque são duas ferramentas diferentes. O meu público do YouTube, né, que vai lá assistir o vídeo, embora seja exatamente o mesmo conteúdo, né, é diferente escutar um podcast e assistir um vídeo. A interação permitida ali nos comentários do YouTube, né, proporciona outra coisa quando comparado com o áudio do podcast. Sim. Então, assim, eu não fiz isso ainda, mas lá no YouTube eu posso fazer um shorts, né? E pôr essa chamada que você tá falando dentro do próprio YouTube. Eu tenho público no YouTube. São estratégias diferentes. A gente costuma usar mais de uma. Então, eu vou lá nos meus stories do Instagram, abro uma caixinha sobre um episódio que nós vamos fazer aqui. E depois crio um post. Eu tô falando, aqui eu tô sendo... Giovana faz isso com a facilidade que eu fico olhando e falo... eu não sei nem onde... Quem me segue sabe a minha ausência nos últimos tempos. Eu nem tô... E isso é outra coisa também. Eu não vou ficar me forçando. Não dá, tem hora que então não é dá. isso. Eu também não... Eu não tenho... Tem hora que eu tô sem saco. Eu tem acho hora que chato. tem hora que eu tô triste. Tem hora que eu tô... A A minha vida tem 1000 demandas que a rede social vai ficar em último plano muitas vezes. A minha também. Mas assim, é isso, são frentes. Então, que atendem a objetivos muito diferentes. Se eu fizer um post desse episódio, ele não vai conter 1/10 do que a gente tá falando aqui. Exatamente. Então, você imagina eu querer fazer um post contemplando tudo que a gente falou aqui. A resposta pra você é essa, não dá. Não dá, não tem como. Sim. A escrita ali, ela é concisa, ela é direta. O post tem que ser atrativo minimamente, senão também acho que não faz muito sentido você perder tempo fazendo um post pra nada. Meu último post flopou geral, assim, deu nada. Mas assim, às vezes rola, às vezes não rola. Mas, você vai tentando, tentativa e erro também, né? A gente tem esses momentos também, assim, de... Por exemplo, as minhas visualizações de stories, elas giravam em torno de 800 a 1000 visualizações. Os últimos tempos, ela tá me gerando de... Se chega a 500, bombou. Eu vou ficar arrancando meus poucos fios de cabelo que eu tenho na minha cabeça pra tentar pensar como que... Aí é que tá. Pro meu objetivo, não. Então, mas tem gente que pode fazer fazer onde mora o perigo. Olha onde mora o perigo. Para aumentar as visualizações, tem... O que o Instagram exige nesse dado momento, porque eu tô com o nariz entupido. O que o Instagram tá exigindo para esse dado momento. Cabe para mim o que ele tá exigindo? Então, assim, se o áudio viral do momento, né? Eu sei que o podcast e vídeo de YouTube é super datado, né? Então, o que eu vou falar aqui não vai ter sentido daqui, provavelmente, 2 semanas. Mas tem um áudio viral nesse momento... que é uma música em espanhol, que fala que o cara vai sair com a prima. Que sim, prima? Nananana, eu não sei cantar. Tá. E assim, eu acho de um conteúdo terrível essa música. Terrível. Eu acho assim, o cara tá falando, e ela falando quem te deu permissão. Né? Olha o mundo que eu vivo, eu sou super progressista. Que dá permissão pra quê? Tá louco? Então assim, esse vídeo pode estar bombando, né? Mas eu não vou usar. Sim. Eu não tô julgando quem use, tá? Eu, Giovana, não quero usar. Não atende ao meu propósito. Não se alinha com a forma como eu gosto de conduzir as coisas. Agora, se você me falar, há um bom tempo atrás, teve também uma musiquinha super viral que eu fiz um Reels com ela, que ela era péssima também, e que eu fiz um Reels questionando o uso da música. Mas eu fui muito safada. Porque eu problematizei o uso da música, mas usei, né? E você acha que meu Reels teve muita visualização? Não teve, porque eu usei aquele áudio em alta. Fui safada, mas quis problematizar aquele conteúdo. Então, assim, tudo é uma questão também do uso que você faz daquilo. Posso pegar uma música dessa, de que eu falei agora, e fazer, tipo assim, ué, mas como assim, né? E linkar isso com algum conteúdo do meu perfil. Exato. Mas, a qualquer custo, eu vou subir minhas visualizações. Para você ter grande, eu sei o que funciona. Eu sei, de verdade. Teve um tempinho agora atrás que eu consegui fazer uma super constância de postagens bem feitas, com zero modéstia. Que eu consegui ser constante nos meus stories. Que eu consegui fazer as lives que eu tava fazendo.
tudo bonitinho. As minhas visualizações, os meus índices estavam ótimos. Eu sei o que fazer. Mas, assim, tem hora que não dá pra fazer. Sim. Então, desceu. Eu sei porque que o meu engajamento desceu. Porque eu não obedeço a certas coisas e porque eu não tô conseguindo fazer isso. Quem tá lá? Não tem 1000 pessoas olhando, tem 400. Bem-vindas 400. É isso. Sabe? Do tipo, tá ótimo. Eu não sofro com isso, não. Mas tem quem sofre e erra a mão no sal por causa disso. Porque quer like, porque quer visualização, porque quer aumentar o número de seguidor. Sim. Tem coisas que o psicólogo não pode fazer na rede social? Então, tem. Gente, eu tô rindo porque a gente, em teoria, só tem 7 minutos. Sim. Mas você falou que gravaria episódios mais longos. Mas eu preciso buscar meu filho na escola. Então, eu vou tentar e a gente pode, de repente... fazer um episódio 2 desse. Fazer um episódio 2, Então, fechando essa questão, então, do uso das redes sociais, não precisamos ter uma. Perfil profissional versus pessoal pode estar junto, mas, assim, quando eu posto como profissional, eu vou ter que estar atento a certos pontos, que é o que a gente vai falar agora. Autoconhecimento e entender tua pegada, como a gente falou no episódio passado, vale aqui também. Então, a pessoa, ela é mais do vídeo, ela grava vídeo, ela é mais do texto, ela escreve texto. Não achem que vocês têm que se enquadrar numa coisa, nessas regras de Instagram que são extremamente massacrantes, né? Então, saiam dessa, por favor. Agora sim, vamos lá. Em relação à ética, né? Eu vou pincelar aqui o que pode e o que não pode. Teve uma vez que eu fiz um post sobre isso, tá lá no feed do Diálogos Psicológicos, quem quiser dar uma olhadinha. E teve comentário que a pessoa virou e falou assim, nossa, mas não parece que não pode nada? Que a parte que pode é muito pouco e o que não pode é um monte de coisa, meio que reclamando. Tá. Mas olha só como que tava no meu post, porque eu copiei aqui, tá? Então tava assim, por exemplo, o que pode? Tudo que for científico não ferir ao código de ética do profissional de psicologia. Nossa, isso é bastante coisa. Eu acho que é bastante coisa. E aí, o que não pode, tem uns pontos. Só que no post, né? Era um carrossel. Ficou apareceu... 1 de sim e, sei lá, 4, 5 de não. Eu entendi. Mas, gente, vocês podem fazer... Olha o que eu acabei de falar. Eu poderia pegar um áudio que tem um conteúdo questionável e fazer, a partir dele, uma reflexão sobre um conteúdo sério. Tá. Importante. Então, o que não fere o código de ética do profissional de psicologia, você pode tudo. Você pode fazer reel, você pode fazer dublar áudio engraçado, você pode fazer uma coisa com humor, você pode fazer uma coisa mais séria. Desde que seja respeitoso. Desde que seja né? respeitoso. Eu já vi reels do psicólogo meio que caçoando a problemática do paciente, assim. Total. Gente, isso não cabe em nenhum cabe. contexto. A gente não pode fazer isso, né, numa supervisão. Exato. Né? Em nenhum lugar a gente pode fazer isso. Tanto que eu nunca mais fiz conteúdo voltado para qualquer conteúdo que o paciente seja o foco. A não ser que seja alguma coisa muito correta. Sim. Eu nunca mais usei do humor pra lidar com nada do paciente, porque eu achei que era muito fácil perder essa mão, mesmo que a intenção fosse maravilhosa, Sim, sabe? Tem um vídeo que eu amo de uma pessoa específica que ela faz uma puta de uma... Ai, pode falar puta aqui, né? Pode. Uma puta de uma sátira da paciente, e que eu amo esse vídeo, mas eu nunca postei. Porque eu falei, gente, um paciente meu ver isso, sabe? Não vai pegar eu legal. me coloco no lugar do paciente, eu me senti um pouco mal, assim, também. sabe? Mas aí vamos lá, né? Então, em relação ao não poder, não né? pode. De modo geral, tá, gente? A gente pode fazer um conteúdo maior, um episódio sobre isso. Ditar regras gerais para a condução de situações particulares. Por exemplo, abrir caixinhas de perguntas, as pessoas fazem uma pergunta assim, meu marido tem batido em mim, eu separo? Aí eu vou lá e falo se separo ou não, sabe? Ou, Sim. eu tenho depressão, eu tenho pensado em me matar, o que que eu faço? Aí a pessoa vai dar uma dica. Gente, eu peguei 2 exemplos horríveis, né? Mas enfim... Podem ser coisas mais simples. Então, coisas que você fica dando dica de condução. Sem você saber, sem você fazer uma análise. Você não pode fazer isso. Da condição. Exato. Né? Mas você não pode fazer isso também em nenhum lugar, né? Sentado no banco da praça, alguém senta do seu lado e alguém pergunta. Você fala, faça isso. Não. Tanto quanto... Aliás, tudo que a gente tá falando aqui... Não pode na rede social nem em nenhum lugar, tá, gente? É isso que eu falei. É que a rede social, muita gente vai ver. A única questão é que o nosso foco do episódio é a rede social. Porque exato. tudo que a gente tá dizendo aqui é pra tudo quanto é condição, tá? Então, a gente não pode ditar essas regras gerais, sermos taxativos em relação a alguma conduta. A condução, não pode.
Não pode misturar áreas do ponto de vista profissional. Então, assim, enquanto psicóloga, no meu perfil profissional, que eu tô me posicionando como psicóloga, eu viro pra Natália e falo assim, a Natália me faz uma pergunta, eu viro e falo, olha, né, pra esse tipo de queixa que você tá me falando, a acupuntura é muito interessante, ou óleos essenciais. Então, assim, não tem nenhum problema, reiki, não tem nenhum problema, Giovana, né, gostar de usar óleos essenciais, mas eu não posso levar esse conteúdo para uma rede social em que eu tô me posicionando enquanto profissional de psicologia. Exato. Ou envolver uma parte religiosa, né? Que é o próximo. Ah, tá. Exato. Entendi. É isso. Então, misturar, expor crenças e valores pessoais associando-os à psicologia. Não tem nenhum problema a Natália ser católica e todo dia ler um versículo da Bíblia. Tudo bem. Mas tem problema a Natália ir lá na rede social profissional dela, expor um versículo da Bíblia e dizer que aquilo auxilia na superação de um estado emocional específico. Porque você está expondo uma crença, né? Como se ela fosse exclusiva, inclusive, né? Como algo certa, é a mais isso, correta, né? Isso. Você coloca Eu como... tenho umbandistas na minha rede social, eu tenho ateus na minha rede social, eu tenho espíritas na minha rede social, para eu ir lá colocar um versículo da Bíblia enquanto uma pessoa evangélica ou católica. Então, isso não pode. Eu posso ser uma pessoa que condena o casamento entre pessoas do mesmo sexo na minha vida pessoal. A Giovana, a Natália. Eu acho bem incongruente com a profissão, mas eu não posso dizer que isso não pode, porque pode, né? Eu posso ter problemas com questões relacionadas a aborto. Eu posso traição, coisas até menos polêmicas, sim, né? Mas eu não posso expor, enquanto profissional de psicologia, né? Essas visões, né? Relacionadas a crenças, a valores e tudo mais, tá? Então, isso também é proibido dentro do nosso código de ética. E esse ponto aqui, que é a cereja do bolo, porque esses que eu falei agora, embora a gente veja acontecendo... Que a gente deixou pro final, é isso? Deixei pro fim. Ah, tá. Isso que eu falei até agora, a gente vê a torta direita acontecendo, tá? Eu vejo, pelo menos. E é tudo muito grave. Mas, às vezes, eu tenho a impressão que fica mais óbvio que isso é grave, tá? Agora, esse ponto aqui. Expor pacientes e ou instrumentos privativos da psicologia. Isso a gente vê acontecendo com uma inocência e não pode. É a psicóloga infantil que fotografa o desenho do paciente, mostra o desenho que o paciente fez, porque é só um desenho de uma casinha, né? Ou a mãozinha do paciente montando um bloquinho. Ou eu vou e ponho o depoimento de um paciente sobre o trabalho, que aí é um tema à parte, tá? Mas assim, mas a Natália deixou pôr, né? Esse eu vou deixar para depois. Mas assim, eu ponho um pedaço de uma avaliação, né? De um questionário que o paciente respondeu. Tudo isso... Mas por exemplo, sem responder eu posso? Sem responder, tudo bem. Tá. Sem responder, você tá falando sobre esse instrumento? Isso, tudo tipo, bem? olha, esse instrumento faz isso. O que não pode é expor, né? Uma resposta do paciente, uma produção do paciente, um instrumento privativo da psicologia que de alguma forma possa ser usado. Então, você não pode ensinar a usar um negócio ali para qualquer pessoa da rede social, que é privativo da psicologia, é mais complicado também, né? Porque a gente não sabe o uso que vai ser feito disso. Sim. Então, isso tudo expõe o nosso... É a mesma coisa que a gente abrisse o nosso consultório para qualquer pessoa. Não, isso olhar não o que aquela pessoa, o que o meu paciente está fazendo. E eu percebo que isso acontece numa inocência muito grande, mas isso é proibido. Eu não posso fazer isso. Sem contar, principalmente terapeutas infantis, pelo amor de Deus, se você filmou a mãozinha do paciente, você sacou um celular dentro da tua sessão para gravar um vídeo. Eu já vi. Que é isso, Eu já gente? vi uma foto de um psicólogo, tem a cadeira, né? Você vê que é o psicólogo batendo uma foto das pernas do paciente. Giovana, eu só fico pensando, no meio do atendimento, qual a função terapêutica de você bater uma foto das pernas do seu paciente e dizer atendimentos presenciais? Em que momento eu catei o meu celular? Exato. Falei, dá licença que eu vou tirar uma foto. Eu não consigo imaginar, porque eu não... Não, gente. Tipo assim, oi? Pra mim é o cúmulo da falta de bom senso também. Mas é isso, né? Eu percebo que tem algumas coisas, principalmente quando envolve criança, tá? Que não tem essa capacidade avaliativa do contexto, e o psicólogo vai e faz. Porque eu não acho, é mais difícil o psicólogo catar o celular e bater uma foto de uma produção de um adulto, que pode questionar. Sim, mas da criança... Então, é até lúdico pegar o Exato. celular e vamos bater uma foto. Exato. Então, isso Ai, também que perigoso. Proibido. Dentre muitas outras coisas que a gente vê acontecer, mas esses são os pontos principais. Só um adendo para a questão do compartilhamento de depoimentos. O que acontece? O
código de ética hoje, né? O nosso conselho, não o código de ética, gente, o nosso conselho, ele já posiciona com um pouco mais de abertura, desde que haja concordância do paciente em compartilhar um depoimento. Mas tem 2 pontos importantes aí. Primeiro, Nath, você é minha paciente, né? Você tem uma relação ótima comigo, você super confia em mim. Será que se eu não te fizer esse pedido, você não vai se sentir meio que quase obrigada a atender? E é uma figura de autoridade. Exatamente, figura de autoridade. Você tá usando da sua relação de confiança para o outro fazer esse não pedido. E para o outro não ter, assim, nem a possibilidade de dizer não. Eu não acho que o psicólogo pede para o outro não ter possibilidade de dizer não. Mas a probabilidade disso acontecer... Você tem noção do nível de assertividade que você tem que ter para eu virar para você e falar assim, Nath, Pro olha, seu psicólogo. eu tô criando uma rede social e tal, e seria muito legal ter depoimento de pacientes. Você poderia... Primeiro tem isso também, né? Às vezes a pessoa vai pedir pro outro criar um depoimento, que é pior ainda. Ou, e aquele feedback que você me deu lá no meu WhatsApp, será que sem te identificar eu posso compartilhar? Você virar e falar, não pode explicar o porquê. Você precisa de um repertório razoável para fazer isso com o seu psicólogo. Com certeza. Então, assim, passa por aí. Isso quando já existe o depoimento. Imagina pedir para fazer um depoimento, porque também acontece. Sim. Então, esse é um ponto que eu acho complicado. E o segundo ponto, que é um que o conselho coloca, é o seguinte. Quando você vira e fala assim, a Giovana... foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu cheguei para tratamento, eu estava muito mal, eu estava com uma depressão muito grave e hoje eu consigo fazer X, PTY, nananana, e eu posto isso, e você fez de bom grado, e eu não tô te identificando, tá seguindo tudo bonitinho. Ainda assim, qual uma possibilidade que existe aí? De uma leitura generalista. Então, se a Giovana, maravilhosa, teve condições de tirar a Natália da depressão, ela vai ter condição de me tirar da depressão Isso que também. é uma propaganda falsa, né? Exato. Porque você não tem... Você não sabe se vai conseguir ou não. Isso, exato. E aí entra na previsão taxativa de resultados, que o nosso código veta. Então, assim, os psicólogos, muitos têm reclamado muito dessa... reclamavam da proibição. O conselho flexibilizou, mas com todas essas nuances. E aí entra numa coisa que você falou que eu amo. Pode fazer? Pode. Devo? Eu acho que eu prefiro não. Tá? Mas pode. Prefiro não, mas pode. Tá? Nath, assim, pensando a Giovana que com uma propriedade magnífica gente, ela só enche minha bola. De discorrer sobre questões éticas e falar sobre recursos no Instagram, porque aqui o meu lugar devia ser ocupado por alguém da Avocado. Podia levantar aqui, falar, vem aqui falar de redes sociais, gente, porque eu de verdade, eu entrego a minha senha e o meu login para as pessoas fazerem por mim. Ai, gente, olha, Natália, preguiça. Parabéns, eu não daria conta dessa parte aí não, viu, pessoal? Eu adoro que alguém faça ali. Não, eu escrevo conteúdo, o conteúdo é meu. Sim. E eu aprovo. Claros, eu aprovo, se sim, não, esse não, esse sim. Mas é isso, assim, acho que esse assunto ainda, obviamente, daria muito pano pra manga, mas... A gente pode até pensar em fazer um episódio 2, mas eu acho que... Foi uma pincelada mesmo, né? Mas acho que vale muito. Pra reflexão aí. Sim. E não faltam conteúdos na rede, inclusive, fora da rede, dentro do próprio... site do Conselho Federal de Psicologia, as nossas resoluções versam sobre esses pontos. Então, estamos aqui trazendo uma pincelada, mas todo esse conteúdo está disponível para qualquer psicólogo, gente. É uma questão de não ficar se guiando pelas trends e passar a se guiar pelo código. Pelo conteúdo formal. E aí eu adapto o conteúdo formal que eu tenho conhecimento para a rede social. Perfeito. Aí a chance de errar realmente diminui bastante. Muito bem, assim encerramos o nosso 7º episódio. Eita, obrigada para quem ficou até aqui. Exato, por favor, se você puder ler. Sim, obrigada para quem ficou com a gente até aqui. O Escuta aí Psi é um podcast para fortalecer a comunidade psicológica ética, né, Nath? E responsável, né? Esse episódio acho que foi muito nesse sentido. Também estamos no YouTube, para quem quiser ver nossas carinhas. Inscreva-se nos nossos canais, deixe seu like para os vídeos e acione o sininho de notificações para não perder nenhum episódio novo. Vocês também podem nos seguir lá no Instagram, @Diálogos Psicológicos e @NathCipolaRoncato. Todos os links estão na descrição desse episódio. Espalhe essa ideia por aí. Compartilhe esse episódio nas suas redes sociais e ajude nossa iniciativa a crescer. O próximo episódio sai em 15 dias. Escuta aí, Psi!